Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa história muito conhecida, sabe? Quase uma imagem de infância para muita gente. É aquela parábola da ovelha que se perde. E é interessante pensar que ela surgiu num momento bem específico, né? Numa discussão sobre com quem afinal valia a pena interagir. Exatamente. E acho que nossa conversa hoje vai justamente por aí. Tentar desvendar as camadas dessa narrativa que parece tão simples, mas que tem significados bem profundos. Isso, qual o valor que a gente dá para cada pessoa, o que significa esse esforço todo para buscar quem se desviou e essa alegria, né? A alegria do reencontro. Então tá, vamos desempacotar isso. Vamos sim. E um ponto-chave, eu acho, vai ser esse contraste, sabe? Entre a lógica que a história apresenta e o nosso jeito mais comum de pensar, mais pragmático. E, claro, entender o contexto original dela. Por que contar essa história naquele momento? Boa. Então, para começar, vamos só recapitular a história rapidinho, a essência dela. Tinha um pastor, certo? Com 100 ovelhas. Ele cuidava delas, conhecia o rebanho. Um cuidado zeloso, né? Não era só contar. Exato. Aí, uma delas se desgarra, se afasta do grupo, se perde, fica sozinha, e aí, claro, vem o perigo. O terreno difícil, talvez algum predador por perto, a desorientação mesmo, Uma situação de vulnerabilidade total para uma ovelha, né? com certeza. E é aqui que a história dá uma virada, eu acho. Onde fica bem interessante. A decisão do pastor. Ah, sim. Porque a lógica, digamos, matemática seria: bom, perdi uma, ainda tenho 99, é 1%, uma perda talvez aceitável. Mas não é isso que ele faz, né? Não mesmo. Ele deixa as 99 em segurança. O texto fala em campo, deserto ou montes, dependendo da tradução, mas num lugar seguro. E vai. Ele vai ativamente procurar aquela única ovelha que se perdeu, até encontrar. Tem uma persistência e uma determinação que não mede esforço. Ele não desiste fácil. E essa determinação já nos diz muito, né? Aponta direto para o primeiro grande ponto, eu acho. O valor imenso, quase incalculável que ele atribui àquele indivíduo perdido. Uma em 100 é motivo para essa busca incansável. Cada uma importa. Importa muito. Não é só um número na planilha, digamos assim. De jeito nenhum. Não é um ativo que se perdeu e se calcula o prejuízo. É um ser valioso que precisa ser encontrado. E isso nos leva direto para o contexto original que você mencionou lá no início. Ah, sim. A história é como resposta, né? Parece que criticavam Jesus por ele, bem, por ele andar com gente que a elite religiosa da época considerava perdida, pecadora, né? Publicanos e tal. Exatamente. Era como se ele dissesse: vocês não entendem. A minha lógica é essa aqui, é a do pastor. O valor dessa pessoa perdida justifica a minha busca, justifica a minha proximidade. A iniciativa, veja bem, é sempre de quem busca. O pastor vai atrás. Ele não fica esperando, tipo, se ela quiser voltar, ela acha o caminho. Não, ele vai ao encontro, é uma busca ativa. Mas sabe, essa ideia, deixar a maioria segura para buscar a minoria, pensando hoje, isso ainda soa arriscado, né? Como é que a gente equilibra isso? Dedicar-se tanto a um, sem parecer que está negligenciando os 99. Olha, essa é a pergunta central, e é aí que mora o contraste que a parábola quer mostrar. Ela não está oferecendo uma fórmula de gestão de risco para a gente aplicar literalmente em tudo. Entendi, não é um manual de operações. Não é? Ela apresenta uma outra economia, digamos assim. Uma lógica diferente, focada na recuperação, no valor intrínseco daquela vida e não só em minimizar a perda percentual. O foco muda completamente, sai do gerenciamento do todo para ir para o resgate do indivíduo. E o resultado dessa busca não é só trazer a ovelha de volta para o rebanho e pronto, né? Tem mais coisa. Tem muito mais. Tem a celebração, a alegria que a história descreve é imensa. Ele não só encontra, mas o texto diz que ele coloca a ovelha nos ombros. Carrega com cuidado, né? Não arrastando. Isso, e volta para casa e chama os amigos, os vizinhos, faz uma festa, ele diz: alegrem-se comigo, encontrei minha ovelha perdida. Essa alegria parece desproporcional se a gente pensar só na matemática de 1 para 100. Exato.
E essa é a chave. A conclusão original da parábola é justamente essa: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A festa é pela mudança, pela transformação, pelo retorno. Não é só para refazer a contagem. Uhum. Pelo arrependimento, você diz, então tem uma dimensão de mudança interna da ovelha, por assim dizer, no simbolismo. Na interpretação tradicional, sim. O foco é no pecador que se arrepende. A alegria divina é por essa virada, por essa volta para o caminho certo. Mas a beleza da parábola é que ela ressoa mesmo fora desse contexto estritamente religioso, né? Fala sobre acolhimento, sobre valorização. E esse aspecto da festa ser comunitária, ele não celebra sozinho, ele faz questão de compartilhar. Isso reforça o quê? A ideia de reintegração, talvez? Que a pessoa não só é achada, mas é bem-vinda de volta. Sem dúvida alguma. A celebração pública é um sinal claro. Olha, essa ovelha não foi só encontrada, ela foi acolhida de volta, pertence novamente ao grupo e a gente comemora isso junto. Isso era crucial na mensagem original. Aqueles perdidos não eram só para ser buscados, mas para serem reintegrados com alegria, se mostrassem essa mudança, esse arrependimento. Trazendo isso para hoje, então, o que essa história antiga provoca na gente? Ela parece desafiar nossa tendência, às vezes, de focar nos números, na eficiência, talvez até em descartar o que parece dar muito trabalho para recuperar, sabe? Exatamente. Ela nos cutuca a pensar como a gente define valor nas nossas relações, na nossa comunidade, até nas estruturas sociais. Quem são as ovelhas perdidas hoje em dia? Podem ser pessoas à margem, gente desconectada, pessoas que erraram feio ou simplesmente quem se sente profundamente só. E a parábola sugere o quê? Uma busca ativa por elas, e uma celebração quando há um reencontro, uma recuperação. Em vez de, sei lá, julgamento ou indiferença, É por aí, sugere essa busca ativa e principalmente essa celebração no reencontro, uma postura de acolhimento. isso toca em temas bem atuais, né? Empatia, talvez uma empatia radical, perdão, a crença na possibilidade real de restauração. E essa alegria que a história descreve parece ser um motor poderoso, talvez mais forte que a mera obrigação de cuidar. Com certeza. A alegria parece ser o combustível dessa busca e o resultado dela. Então, se a gente fosse resumir, acho que ficam 3 pontos bem fortes dessa conversa. Vamos lá. Primeiro, esse valor intrínseco e negociável de cada indivíduo. Ninguém é descartável. Segundo, a natureza dessa busca. Ela é ativa, ela é persistente e a iniciativa é de quem busca. Não se espera o perdido agir. E terceiro, a alegria. Uma alegria genuína, contagiante, comunitária, que marca o retorno à restauração. Perfeito. Valor, busca ativa e alegria na restauração. E, para a gente fechar, então, fica talvez uma provocação para quem nos ouve refletir, né? Sim, acho ótimo. Se a gente pegasse essa lógica do pastor e aplicasse hoje, sabe? Fora do contexto religioso original dela, o que significaria, na prática, deixar as 99 para buscar a uma? Quais seriam os custos disso? Os riscos? Mas, por outro lado, qual seria a profundidade da alegria, da conexão que a gente poderia encontrar nesse processo? Fica aí a pergunta, para a gente continuar pensando. Se você gostou desse vídeo, digite amém.